são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação, eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Bom dia, irmãos. Estamos aqui sábado hoje, né? Feliz sábado a todos. Muito bom estarmos aqui mais uma vez nesses 10 dias de oração, 10 horas de jejum. E hoje é aquele nosso dia especial que teremos jejum. Aliás, estamos participando do jejum e também teremos vigília. É muito bom saber que vocês estão aqui, Deus está conosco, que Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração para que possamos dar continuidade. Oremos. Senhor, grandioso Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Obrigada, porque hoje é sábado, é o dia que o Senhor deixou para que nós reconhecêssemos que o Senhor é o nosso Criador, porque foi o Senhor que criou todas as coisas, que o Senhor é o nosso Deus, é o nosso mantenedor e é o nosso Salvador. Louvado seja o teu nome, Paizinho. Em nome de Jesus, estamos todos aqui, queremos colocar nossa vida nas tuas mãos para que o Senhor nos conduza, que o Espírito Santo habite na nossa vida por bondade, Senhor. Continua conosco, abençoe mais uma vez essa live que estamos aqui, que seja para a tua honra e para a tua glória, seja com a nossa irmã Eunice, com todos nós. É em nome de Jesus que nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Elaine, cadê a Elaine? Oi, bom
Bom Dia. dia. Por gentileza, lê os motivos de oração de hoje e ora, e também a missão também. Bom dia a todos, um feliz sábado para todos. Saúde física. Dia 3, saúde física. Como adventistas, acreditamos que o cuidado com a saúde é um ministério importante e um meio eficaz de testemunhar sobre nossa fé. No entanto, esse ministério deve ser exercido com equilíbrio e sabedoria. Os princípios adventistas de saúde abrangem uma variedade de áreas, incluindo dieta, exercício, repouso e espiritualidade. Ensinar esses princípios de maneira equilibrada ajuda a garantir que todas as áreas sejam compreendidas e valorizadas. O Elaine, equilíbrio. Oi, Elaine, só um minuto. oi. Eu acho que você já leu o suficiente, porque é só essa partezinha laranja que a gente lê, Ah, tá. tá bom? Por favor. Tá. Agora a ação missionária. Entre em contato com seus 5 amigos de oração e os convide para praticar uma atividade ao ar livre. É isso? Sim, são essas duas partes que a gente lê. Ah, tá. Motivos de seguir e compartilhar os princípios, não é isso? Isso. De saúde de maneira equilibrada, evitando extremos que distorcem a visão sobre o tema. É isso. Tá, vamos Podemos orar? Vamos por orar? esses motivos aí, por favor. Sim, amém. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, que habita nas alturas dos céus, louvado seja o teu santo nome neste dia teu. Queremos te agradecer, Pai, por tudo e queremos te pedir que possamos ser fiéis à tua palavra e à nossa saúde também, Senhor. Nós possamos ter equilíbrio e fazer conforme a tua vontade. Sermos obedientes nisso, nós ganharemos, Pai. Saúde para estarmos neste mundo fazendo a tua vontade e a tua obra. Obrigado por este momento de estarmos conhecendo mais da tua palavra e fazer com que nós possamos ser mais obedientes também, Senhor. Que o teu Espírito Santo nos ajude a sermos obedientes e fazer a tua vontade. Obrigada por tudo, é em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. E a partir de hoje nós teremos um vídeo que esse tema, né, dos 10 dias de oração está falando da saúde integral, ou seja, espiritual, física, mental e vários outros aspectos. Então nós iremos, a partir de hoje, passar todos os dias um vídeo que fala dos 8 remédios da natureza. Então vamos passar o vídeo agora. Que a prática de exercícios físicos ajuda a regular o sono, a inibir resfriados e até mesmo a combater a osteoporose? Pesquisas mostraram que a prática diária de exercício físico melhora quadros de insônia e ajuda a obter um repouso mais profundo e restaurador, pois o exercício libera endorfina, um hormônio que proporciona bem-estar e diminui a ansiedade e o estresse, além de prevenir doenças cardíacas, a moderar o colesterol e prevenir a obesidade. 20 minutos de inatividade começa um processo de enfermidade. 20 minutos numa mesma posição começa um processo de doença. E isso não é a teoria da conspiração. Não é. Isso é verdadeiro. Pessoas que até não têm uma vida muito equilibrada em todas as áreas, mas elas se movimentam, fazem atividade física, elas têm normalmente melhores índices na saúde do que uma pessoa que pode até estar bem regradinha com alimentação e tudo mais, mas não se exercita.
Outras pesquisas revelam que quem se exercita regularmente são mais resistentes a gripes e resfriados, ajudando também no combate à osteoporose, doença dos ossos, pois fortalece a massa óssea devido ao impacto promovido pelo exercício físico. Eu tenho tratado pacientes diabéticos com atividade física, tenho tratado pacientes hipertensos com atividade física e os resultados são preciosos. Lógico que não é unicamente atividade física, todo um conjunto, os 8, verdade? Os 8 remédios. O que determina a longevidade da pessoa? Os braços do cromossomo, o comprimento dos braços dos cromossomos. Esses braços se chamam telômeros, certo? E eles vão naturalmente, eu e você e todo mundo, todos vamos tendo ao longo da vida um encurtamento desses braços. E tem uma coisa que pode desacelerar esse encurtamento, que pode retardar um pouco a atividade física. Esta é uma série de 8 vídeos com informações muito importantes para você ter qualidade de vida. Não perca os próximos vídeos. Muito bom, né? Sabemos o que precisa ser feito, agora só precisamos fazer. É isso. Bom dia mais uma vez a todos vocês. Nós somos da Igreja Adventista Central de Vila São Jorge Santos. Eu deixo para falar agora, porque agora tem mais pessoas, né? E hoje nós vamos ter a nossa mensagem através da nossa irmã e nossa anciã Eunice, Maria Eunice, para nós, Nice, com carinho. Bom dia, Nice. Abre o microfone, por gentileza. Olá, bom dia. Bom dia, Tudo bem? amados e amadas. Tudo bem? Oi, Dilza, eu vou falar a verdade. Depois dessa explicação desse médico, a gente podia só orar e terminar, não é verdade? Porque ele deixa tudo tão claro, né? Só faltou mesmo a mensagem bíblica. Então, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo, capítulo 23, verso 25, por favor. Êxodo 23, 25. Está escrito assim: servireis ao Senhor, vosso Deus, e ele abençoará vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Nossa, saúde é uma coisa maravilhosa. Aliás, é primordial, né? Sem ela, o resto não tem graça nessa vida. A pessoa pode ser a mais rica do mundo, se ela estiver doente, ela não sente nenhum prazer na sua riqueza, né? Nós acabamos de cantar primeiro Deus. O que é interessante é que se eu coloco primeiro Deus em tudo que eu fizer na vida, quem sai ganhando sou eu. Assim, Deus não precisa de mim e não pode ser beneficiado por mim, porque ele já é pleno, ele está completo, ele tem tudo o que precisa. Eu é que preciso das bênçãos e da graça dele. Então, os princípios de saúde que a nossa igreja prega, ela começa pelo princípio dos princípios, que o corpo é um templo. E se o corpo é um templo deve ser mantido limpo, o templo deve ser mantido de forma que o Espírito Santo se sinta à vontade. O templo tem que ser um lugar habitável nesse sentido. Então, nós vemos que a saúde física, como nós estamos estudando hoje, é uma coisa que a maioria das denominações religiosas, elas negligenciam, porque eu conheço muitas denominações, né, que consomem alimentos que são considerados impuros pelo Senhor, pelo Criador, e dizem assim: não, a gente ora e ele fica puro, né? É um desafio, é uma afronta àquele que disse não faça, não coma.
Porque quando ele faz isso, ele faz para o bem da gente. E ele não vai abençoar uma coisa só porque eu estou pedindo, se ele já disse para eu não fazer. A desobediência, ela vai trazer suas consequências, porque nós sabemos que as enfermidades, a maioria, logicamente, há enfermidades que a gente adquire que a gente não procurou. É que o nosso corpo realmente é mortal e é frágil. Mas há enfermidades que nós estamos em busca dela através da alimentação. Então, o equilíbrio, o domínio sobre ele traz muita, mas muita vantagem para nós. A temperança evita muitos tipos de doença. E todos nós sabemos que até mesmo hoje em dia a mídia do mundo secular, ela tem trazido para as pessoas conselhos sobre saúde. É interessante, né? Sobre alimentação saudável. Talvez não como a nossa igreja, porque a nossa igreja se preocupa com o todo, né? E nós vemos que há pessoas que fazem isso como se fosse assim uma religião à parte, né? Não, agora eu sou adepto né? Eu sou adepto de um corpo saudável, eu sou adepto de uma noite de sono mais profunda, eu sou adepto. Nós somos adeptos da vida e da vida eterna. Nós estamos aqui nesse mundo para pregar o Evangelho de Cristo, e ele diz que quer que a gente tenha vida e tenhamos vida em abundância. Então, como já foi citado, o exercício físico ele é tão necessário quanto as outras coisas, os outros remédios de Deus. O Senhor, ele guia os sinceros no caminho certo. Foi ele que mandou escrever os princípios de saúde. E quando nós vemos em alguns lugares, como em Loma Linda, por exemplo, lá nos Estados Unidos, pessoas com 90 anos ainda ativos, né? Tem médicos medicando ainda, trabalhando em hospitais com 90, 92 anos. Eu fico impressionada. E o mundo também ficou, tanto que há um tempo atrás fizeram um programa especial, tipo um Globo Repórter, para mostrar essas pessoas, né? Porque essas pessoas, elas são adventistas, e não são poucas, não. Lá tem bastante gente assim, que tem uma idade avançada, porém, como elas seguem direito os princípios de saúde, e elas são ainda mais saudáveis que as demais pessoas nessa fase da idade. Então, a fim de conservar a saúde, é necessário a temperança. Os homens contaminaram o templo da alma, e Deus os chama a despertarem para lutar contra as forças para reconquistarem a varonilidade que ele lhes conferiu. Jesus, ele nos ensinou que se nós obedecermos a Deus, essa obediência ela terá um retorno maravilhoso, um retorno que podemos não receber logo a seguir, mas com o tempo a conta sempre vem. E se nós fizermos o contrário, se o ser humano fizer exatamente o contrário, como a maioria faz, né, do que Deus disse na Bíblia Sagrada, com certeza, quando a conta vier, a conta vem pesada e amarga. Então, porque não tem como, gente, o que a gente planta, a gente colhe. Está escrito que o ser humano plantar, isso colherá. E algumas pessoas, ou a grande maioria dos seres humanos no planeta Terra, são escravos dos maus hábitos. Ontem, assistindo um programa na TV Novo Tempo, um dos pastores da Novo Tempo falou a respeito dos hábitos que a gente vai criando com o tempo na nossa vida. E os hábitos que são da nossa saúde, eles devem ser jogados fora, uma vez que a gente já conhece a verdade. Conhecendo a verdade, a gente tem que ser liberto. E isso é um tipo de liberdade que todo ser humano precisa e quer, né? E como são palavras
do pastor, ele disse: os maus hábitos devem ser jogados fora, não pela janela, mas pela escada, para que desça degrau por degrau, para que não volte mais. Porque a gente não se livra de um hábito que a gente adquiriu desde que a gente era criança. Geralmente, nós adquirimos dos mais velhos, adquirimos da família, né? E hábitos errados de alimentação, o hábito de viver uma vida sedentária, esses hábitos vão deixando o corpo travado, vão deixando o corpo parado, e daqui a pouco tem pessoas que tá com 30 anos de idade e tem dores no corpo, tem problemas de pessoas de 70, 80 anos. Isso é muito grave para, né, para o mundo de hoje que tem tantas academias, em cada esquina a gente vê uma academia. Você vê assim, eu fico olhando no meu bairro é carente de algumas coisas como um supermercado grande ou uma padaria, mas tem farmácia, e farmácia tem em todo canto, é claro, depois de tanta enfermidade é necessário, né? E academias. A gente vê uma academia em cada canto. Então, eu acho interessante isso. É bom, porque estimula os jovens a se movimentar, mas às vezes eles têm, né? Eles têm um pensamento errado a respeito disso. Eles vão tomando droga para ter músculos e acabam adoecendo, faz o contrário. Então, Deus está agora proporcionando para nós uma relação em que nós temos ali os 8 remédios, que todos nós, eu creio que a maioria que está aqui nessa live deve conhecer, né? E que nós temos que usá-los também, né? Devagar, sem muita pressa, porque até mesmo as coisas boas, porque tudo nesse mundo está contaminado com o pecado, até mesmo as coisas boas, se for usadas em excesso, trazem danos, né? Nossa, como nós somos expostos aos danos das coisas ruins. O sol é maravilhoso para nós, mas se nós tomarmos muito sol, o que acontece com a gente? A gente adoece, acontece alguma coisa ruim. A água é vida, ninguém vive sem água. E Deus a fez assim para realmente para nos presentear. Mas se você beber água em excesso, o que vai acontecer com você? Como dizia minha mãe, você vai se afogar. Então, no caso, as desculpas que nós temos hoje para não nos movimentarmos. Eu estava caminhando na praia anteontem, que pelo menos 2 vezes por semana eu vou caminhar na praia. Eu acordo para ver o sol nascer lá na praia enquanto eu faço minha meditação lá mesmo. E eu estava vendo a quantidade de idosos, bem idosos mesmo, sabe? Caminhando bem cedinho, pisando na água, meditando, né, em silêncio. Isso é muito, muito bom. O ar que a gente respira, o mar, tudo contribui para a saúde física, mental e espiritual. E como nós estamos falando em saúde física e equilíbrio, se a gente tem que colocar primeiro Deus, então é primeiro mesmo. Primeiro Deus na temperança, na saúde, nas escolhas que a gente faz, não só dos alimentos, não só dos exercícios para ter mais saúde, mas nas escolhas que a gente faz em todos os sentidos. Se o ser humano alimentar de boa vontade a luz que Deus, em sua misericórdia, lhe dá acerca da reforma de saúde, pode ser santificado pela verdade e tornado apto para a imortalidade. Se, porém, ele menosprezar essa luz e viver em transgressão da lei natural, terá realmente que pagar a pena. Isso está escrito no livro sobre temperança da Casa Publicadora Brasileira de 2005, na página 19. Então, aí está para nós as dicas para que nós possamos aproveitar esses presentes de Deus, né? E evitarmos de sofrer mais do que a gente já sofre nesse mundo. Ninguém merece, porque tudo que o pecado nos dá é sofrimento e dor, seja ela física, mental ou emocional. Mas o que Deus tem a nos oferecer é saúde plena,
é vida eterna. E viver os princípios de saúde faz parte do processo de santificação. Jesus disse: sede santos, porque eu sou santo. Quer dizer, separe-se para mim, seja especial para mim, que aí você realmente vai receber o galardão. Então, se o corpo realmente é o templo do Espírito Santo, se você crê nisso, toda vez que você for consumir alguma coisa que faz mal para a saúde, que você já sabe, aliás, que todo mundo já sabe, mesmo quem não é adventista, pense bem, vale a pena jogar dentro desse templo coisas que vão destruí-lo, né? Você tem esse direito, esse templo pertence a você. Eu quero ter saúde e eu luto por isso. Eu vivo em risco constante de morte. Todo mundo vive, mas eu tenho um problema mais, vamos dizer assim, mais sério no momento. Dia 21 eu vou ter uma conversa com o cardiologista a respeito do meu estado. E eu fico muito feliz da vida, porque eu sou adventista há mais de 50 anos e, por isso, eu tenho a saúde que eu ainda tenho. E eu glorifico a Deus por isso, né? E quando o médico fala: nossa, você conseguiu passar tanto tempo com um problema tão sério né, de que você nasceu, um problema tão sério congênito. Aí eu falo: isso é coisa do Criador, Ele que decide a minha vida, né? E cada dia a gente vai vivendo um dia após o outro, mas fazendo as nossas escolhas, porque as escolhas fazem diferença na saúde física, assim como nas outras áreas da nossa vida. Então, que o Senhor Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos ajude a dar mais atenção a todas as coisas que Ele deixou para nós. Nós temos livros sobre saúde que os médicos costumam usar, que estão, às vezes, sobre a mesa deles nos consultórios. Nós precisamos ver mais esses livros, seja de forma virtual, seja de forma física, você decide. Mas procure ler, tire um pouquinho de tempo para você se alimentar dessas verdades que a serva do Senhor recebeu direto do Criador. Que aí você vai ter mais força, você vai ter mais ajuda, né? Mais coragem para embarcar nesse barco chamado saúde, que ele é necessário, desculpem, e que ele é a coisa mais importante depois da fé, né? Uma vez que você confia no Criador, aquele que fez o seu corpo, logicamente você tem que mantê-lo, porque tem gente que fala: não, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, mas desobedece a Ele assim, na cara dura, toda hora, todo dia. Então, que o Senhor Deus nos abençoe, porque como adventistas, nós temos que testemunhar. E a saúde é um testemunho vivo, as pessoas estão nos observando, estão vendo quantas vezes a gente vai ao médico por causa de certas doenças que podem ser evitadas, não é? Que o Senhor Deus abençoe a cada um que está nessa live e que dê sabedoria para que adquira a vida plena e saúde plena, né? Que todas as áreas da sua vida seja de de testemunho, que sirva de testemunho para aqueles que contemplam você, seja da sua família ou não, porque nós estamos sendo contemplados por todos. Há pessoas que não dizem, mas estão nos observando, e na primeira chance vão estar falando a respeito do que observam em nós, tá certo? Então, que o Senhor Deus nos abençoe hoje e que possamos, de forma saudável, mostrar o amor do nosso Deus. Claro, muitas coisas não vão depender da gente, mas naquilo que depender, sempre que depender de nós, façamos o melhor. Porque quem sai ganhando é a gente. Se a gente dorme mal, se a gente não toma água suficiente, se a gente não faz exercício físico, se a gente não toma um pouco de sol por dia para ter a vitamina D, etc., e tudo que ela produz,
Se nós não fortalecemos nossos ossos com o exercício físico propriamente dito, o problema vai ser nosso. É claro que acaba abrangendo aqueles da nossa família também, né? Que sofrem junto com a gente. Então, que o Senhor Deus abençoe a todos nós, nos dê força, fé para tanto, e que todos tenhamos saúde, e saúde em abundância, que nós venhamos lutar, buscar, fazer nossa parte, porque Deus é fiel e Ele nunca vai deixar de fazer a dele. Então, saúde para todos é o que eu desejo desde já. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém, Nice. Antes de você orar, me permita ler aqui só uma parte. À vontade. Está escrito assim: aplicação para a vida. Da perspectiva adventista, a saúde e santificação estão intimamente ligadas. Acreditamos que o cuidado com a saúde física, mental e espiritual é fundamental para uma vida plena e saudável. Fomos comprados pelo preço infinito da vida e da morte de Cristo, a fim de viver em gratidão e fidelidade para a glória. Amém. Amém. Bom, só fechou tudo que essa revista maravilhosa nos ensinou sobre a saúde física, né? Então, vamos orar, né, gente? Que Deus nos abençoe e nos ajude para tanto. Oremos. Obrigada, Pai querido, porque o Senhor criou o nosso corpo com um propósito. E nós, Senhor, estamos nesse mundo para cumprir os teus propósitos. Nós estamos nesse mundo para te honrar, através das nossas ações, através de tudo que a gente fala, faz, de tudo que a gente consome. Sabemos que o Senhor tem que estar em primeiro lugar em tudo que fizermos. Mas, Senhor, por favor, tem misericórdia desses teus pequeninos que ainda por motivos diversos não conseguiram adentrar a essa coisa de um regime alimentar mais saudável, de cuidar melhor do templo do Espírito Santo. Porque nós sabemos que nem todos nós têm acesso a certas coisas, têm condições. E, por favor, Pai, capacita cada um que tem esse desejo no coração de melhorar sua saúde, de estar mais diante do Senhor, plenamente saudável, porque até para te adorar, Senhor, nós precisamos estar bem. Nos ajuda, nos capacita, dá-nos mais fé, dá-nos a vontade, Senhor, de estar diante do Senhor com vontade de sentir a Tua presença e dizer, Pai, muito obrigado. Hoje eu estou bem graças às Tuas orientações e à Tua ajuda, à Tua atuação na minha vida. Abençoa cada pessoa, cada filho Teu que está nessa live. Venha abençoar, Senhor, todos os dias que ainda se seguem, essa programação maravilhosa que nos leva mais a orar, que nos leva mais a te buscar logo cedinho, e que nós venhamos ter mais comunhão, ter mais fé, e que cresçamos, Pai, cresçamos cada dia, que venhamos melhorar cada dia, mostrando ao mundo o amor de Jesus. Dá-nos a Tua paz, que Teu Espírito Santo encontre guarida no nosso coração, mas num coração limpo e purificado pelo desejo, Senhor, de mudança, pelo desejo de crescimento espiritual e que nós venhamos, Senhor, em breve subirmos contigo para as mansões celestiais e lá sermos perfeitos para sempre. Por favor, fica conosco, que continue conosco no decorrer desse santo sábado, que tenhamos, Senhor, mais tarde uma vigília na tua santa e boa companhia dos teus anjos, e que aqueles que estão na direção dessa vigília que tenham uma bênção especial e que busquem, Senhor, cada vez mais a comunhão e a santificação. É em nome do Senhor Jesus Cristo que suplicamos essas bênçãos com a certeza de que o Senhor deseja dá-las a nós. Amém.